mental, que falam disso, né, da retomada do espaço da cidade, do direito à cidade. Por isso eu peço à mesa que nos ajude nesse sentido de sair da invisibilidade, que se a gente precisa existir na lei, não existe escrito, a gente tem que ficar lá tentando se adequar. Ah, não, em 67 não existia hospital dia, então vamos falar que a gente é um conjunto de consultório. Ah, somos um espaço de cultura. Não, nós somos um ente de convivência, um hospital dia. Precisa existir isso na lei. A lei orgânica do DF prevê, no seu artigo 211, hospitais dias, hospitais noites, centros de convivência, lares abrigados, residência terapêutica. Nós vamos fazer uma residência terapêutica no setor hospitalar? Residência é residência, hospital é hospital. Então, e está previsto tanto na lei orgânica quanto está previsto na lei federal 10.216, essa mudança. Desde que se fechem os hospitais psiquiátricos, é necessário criar outros dispositivos. O governo tem tentado criar, mas é difícil, nós somos pioneiros nesse sentido. Eu acho que é isso que a gente vem pedir aqui. Sair da invisibilidade, que se crie esses nomes, tá? Que a gente exista na lei. Muito obrigado a todos. Obrigado, Thiago. O próximo é o Fernando Lopes. O Thiago teria 6 minutos ou 3. O Fernando tem 6 minutos também. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu queria só pedir, por favor, que abrisse ali o arquivo de apresentações do PPCUB. Gente, em primeiro lugar, agradecer, acho muito interessante, a gente tem participado de várias audiências, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo diferentes problemas que a cidade tem, atitudes que a gente deve ter. É muito interessante ver as pessoas expondo seus problemas e se ouvindo, né? Nós temos estado presentes em todas as reuniões dedicadas às questões da cidade, defendendo a antiga área da Marinha, na beira do eixo monumental. Acho que aqui a maior parte já sabe do assunto. Mas vamos mostrar também aqui outras questões relacionadas a esse problema, que é a expansão do Sudoeste. Em primeiro lugar, queria dizer que nos choca que na avaliação feita pelos técnicos não conste nenhuma linha sobre a chamada expansão do Sudoeste. A previsão de construção de 22 prédios de 6 andares na beira do eixo monumental, numa área prevista como escala bucólica, não edificante no projeto Brasília Revisitada, do Lúcio Costa. Então, nós não entendemos como isso está sendo deixado de lado, nos parece uma omissão grave, né? E, entrando no site do PPCUB, eu vi a resposta que foi dada pelo órgão, pela SEDAB, às nossas colocações. Eles agruparam, juntamente com outros questionamentos, né, na questão 5 que eles colocaram, eles agruparam da seguinte forma. A pergunta seria que o GDF demonstra a importância do Plano de Preservação Urbanística de Brasília e paralise e cancele licenças concedidas a empreendimentos, e aí cita vários, Noroeste, VLT, expansão do Sudoeste. Então, está agrupada as questões que a comunidade coloca com relação a várias áreas. A resposta que a SEDAB dá, a nosso ver, é muito insatisfatória, né? Porque simplesmente diz que o trabalho desenvolvido ainda se refere a SEDUMA, ou seja, ainda é uma questão colocada na época do governo Arruda, não foi sequer modificada. O trabalho desenvolvido pela SEDUMA em relação ao PPCUB tem buscado destacar a importância como instrumento jurídico fundamental, ou seja, diz que está dentro dos atributos deles legislar sobre essas questões, né? E termina dizendo, quanto a paralisar e cancelar as obras, as licenças de empreendimentos governamentais, entende-se que pelas implicações de uma medida radical, jurídica, a mesma deverá ser encaminhada no âmbito judicial. Ou seja, eles recomendam que a comunidade entre com ações, eles não vão modificar os projetos, não reconhecem na prática a nossa reivindicação. Então, seguindo a própria recomendação da SEDUMA, entregamos ao Ministério Público um documento que vou me permitir ler, vocês desculpem a leitura, que é um pouco chata, mas é curto. A Associação Parque Ecológico das Sucupiras tem participado das reuniões preliminares e das audiências públicas do PPCUB e do PIDOT. Em todas essas oportunidades, apresentamos argumentos contrários à expansão do Sudoeste, chamadas quadras 500, e reivindicamos a implementação do Parque das Sucupiras. Nossa proposta é que essa área se transforme numa área só de preservação, é o último pedacinho de vegetação de cerrado nativo que a gente tem na área central. A nossa proposta é fazer ali um memorial do cerrado, integrado ao Memorial JK, e ao cruzeiro, tem um potencial turístico, urbanístico, ecológico, que nós pretendemos valorizar. Entre os diversos motivos que nos levam a defender a preservação da vegetação nativa na antiga área da Marinha, está a necessidade de respeitar o Decreto Brasília Revisitado de Lúcio Costa. E aí vou pedir, por favor, porque esse é o site da SEDAB, esse é o motivo dessa representação. Quando a gente entra no site da SEDAB, tem esse banner, você entra em legislação, que é o próximo passo. Peço desculpa aos que já viram, mas estou mostrando novamente. É só clicar no próximo
no próximo. Você entra, então, você tem o decreto Brasília Revisitada, e no final, em vez de ter o anexo original do decreto, você tem esse mapa, que é uma modificação do decreto, onde a área da Marinha, que seria a área do Sudoeste, que seria aquela mancha A, está extrapolada. Pode passar, por favor, para o próximo? Esse é o mapa original do decreto. A área prevista para o Sudoeste é aquela área que tem uma diagonal ao lado do INMET. Então, como é possível que no site esse anexo esteja adulterado, esteja modificado? Pode passar, por favor, no próximo? Esse é, então, o mapa original, mais ampliado. Por favor, o próximo. Eu, então, superpus os dois, onde se vê a diferença gritante entre os dois, né? Então, só retomando aqui, né, que... necessidade de respeitar o decreto, que é exatamente isso que estamos mostrando aí. Com o objetivo específico de determinar em que áreas e de que maneira o Brasília deveria se expandir. O decreto determina isso. O Brasília Revisitada protege a quase totalidade da margem sul do eixo monumental, considerando-a não edificante. Essa determinação está claramente estabelecida no anexo 2, no mapa com área prevista para futuros bairros entre ele e oeste e sul. Ou seja, entregamos ao Ministério Público uma espécie de denúncia, uma representação, uma advertência, uma chamada de atenção para esse fato. Por quê? Consideramos essa substituição um fato grave, pois essa modificação pode representar uma prova de critérios equivocados, utilizados pelo Complan, que é o conselho que aprovou a expansão, e sua aprovação, a expansão do bairro Sudoeste. Ressaltamos que dessa aprovação derivam as licenças que até o momento foram concedidas. É isso, então, que temos a dizer mais uma vez, participando da Assembleia, dizendo que essa área é para ser preservada, há motivos legais para isso, e esperamos que a Justiça, que ainda vai julgar, faça justiça. Márcia Henning, por favor. Vou já te dar. A próxima inscrita é a Márcia Henning, em seguida vai ser João Daldegan. Bom dia. Eu sou trabalhadora na área de saúde mental há 20 anos nessa cidade. Atualmente, e há 20 anos, estou na clínica Ananquê, né? E venho reiterar a fala do Tiago, né, da necessidade da inclusão dos serviços, né, em saúde mental serem inscritos na lei, né? Porque, senão, mais uma vez, a loucura vai ficar à margem, né? Nós temos que ter espaços nessa cidade para poder prestar esse serviço e para que essas pessoas não continuem sendo marginalizadas. A partir disso, nós fizemos um movimento chamado Saúde Mental, Necessidade na Cidade, porque a gente fala especificamente de Brasília. Estaremos amanhã no Parque da Cidade, de 9 a meio-dia, né, atrás da administração, num ato público, político e cultural, né, onde nós vamos lá estar com nós, trabalhadores, familiares de pessoas acometidas, as próprias pessoas e a cidade em geral, né? Nós estamos fazendo uma mobilização na população para essa causa. Essa é uma causa de todos. Estaremos amanhã no parque com algumas atividades culturais interativas e convido a todos para que nos acompanhem. Próximo é o Aldo. Você? Bom dia a todos, quase boa tarde. Meu nome é João Daldegan, sou morador da 706 Sul. Você é o João mesmo, você tem 3 minutos. Eu peço para o Frederico Flósculo vir para cá. É que você tinha me chamado antes, já por isso que desci. Bom, 3 minutos para falar de 4 coisas. Primeiro, alertar aqui a questão, não vi ciclovia nesse projeto. Nada prevendo uma integração da cidade com bicicletas que poderiam estar auxiliando nessa questão do transporte, né? Há muito espaço sem alterar nenhuma questão urbanística, né? Por exemplo, no Eixão, no próprio canteiro ali, você pode fazer ciclovias entre as quadras, integrá-las. Pô, isso é uma coisa muito simples que poderia ser feita e resolveria muito a questão de mobilidade pública. Outra questão em relação a 700, eu sou morador ali, eu gostaria, primeiro uma proposta, antes de entrar nessa questão da polêmica aqui do comércio, do uso misto, que pudesse ser pensado um instituto, institucionalizar a questão condominial da 700, não que seriam condomínios fechados, essa questão, uma outra forma, a semelhança de um condomínio, né? Que permitisse que os moradores, geralmente são 200 casas,
pudessem, à semelhança dos prédios da 100, 200, 300, que são condomínios, cada um recolhe ali o seu recurso para aplicar no próprio prédio, né? Que se pensasse isso na 700 e fosse estimulado vamos dizer, uma ocupação, uma gestão participativa entre o governo e os próprios moradores, onde a gente recolheria recursos nossos ali, como em cada apartamento se recolhe, para aplicar no próprio prédio, a gente também pudesse pensar nisso como uma forma institucionalizada, investir na nossa própria quadra também. Eu acho que isso seria ganho para todos nós. Entrando nessa polêmica aí, eu estou de faixa amarela aqui porque eu sou contra a questão dos comércios, o uso misto na 700, Sul principalmente, que é o caso. Bom, não existe nenhuma ação sem reação. Se a palavra preconceito ali, eu acho que é um ato falho, não existe preconceito, existe um conceito de que durante anos de convívio, os moradores, por uma reação, estão aqui por causa de uma reação, não porque tem preconceito. Ninguém viria aqui reagir à questão do comércio se, não, eu acho que palavra pousada é ruim. Eu uso pousadas, eu vou a pousadas no Brasil inteiro. Não tem preconceito contra a pousada, não. Só não queremos que elas sejam acontecidas na 700, porque quando viemos morar aqui na 700, os moradores que estão ali já sabiam que ali era residencial. Se quisesse morar à missa, ia morar em cima, talvez lá do comércio da Asa Norte, nas entrequadras, que embaixo é comércio e em cima é residencial. Então foi uma opção original que deve ser preservada, porque assim é. E não é só pousada prevista no uso misto. Nós temos que alertar isso também. Tem outras questões que escritórios poderiam, outras atividades que aí sim tornariam o espaço que hoje o morador que toma conta dali, quer que aquilo seja agradável, com uso só no período diurno e não noturno e também não nos fins de semana, vai fazer esse vazio próprio dos setores comerciais, que aí sim, quem não o ocupa, vai ser o desocupado que vai ocupar. Né? Não estou falando nada de pousada, mas outras questões que o uso misto também permitiria. Então, olha, Brasília é o que é? Brasília é de todo mundo, mas no mínimo então que se faça um plebiscito entre todos as 700 para saber se querem ou não querem, os moradores que ali estão há 50 anos. Né? Então é nesse sentido que eu gostaria de dizer. Porque não é preconceito. Não existe uma reação, uma ação por, não gostei dos seus olhos. Não, porque o convívio não foi bom. Não nos agrada. É a nossa opinião. Muito obrigado. Obrigado. Frederico Flósculo, em seguida o Hamilton vai usar a palavra. Eu sou professor Frederico Flósculo, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, e tenho participado das sucessivas audiências do PPCub, colocando algumas objeções quanto à metodologia daquele que deveria ser um plano surgido juntamente com a grande deliberação da criação de Brasília como patrimônio da humanidade, do reconhecimento de Brasília como patrimônio da humanidade. Quer dizer, no final da década de 80, nós deveríamos ter já o PPCub, porque era essa a ideia do governo ao criar esse status de patrimônio. E nós estamos aí com essa defasagem, né, de 24 anos em relação a isso. E nós vemos que, nesse momento, esse plano de preservação, se ele pretende preservar, a ênfase, ao contrário do que se colocou até agora, embora seja uma ênfase de boa vontade, nesses